Olá, bom dia. Hoje vamos apresentar sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Quais as causas da tensão entre Rússia e Ucrânia? A tensão entre Rússia e Ucrânia tem como foco principal a aproximação dos ucranianos com a nação dos ditas ocidentais. O interesse da Ucrânia em participar de organizações como a União Europeia e a OTAN suscitou na Rússia o temor de uma maior aproximação daquela nação, com países considerados rivais pelo regime russo. A tensão entre Rússia e Ucrânia deriva de motivações políticas, econômicas e culturais. Primeiramente, a Ucrânia abrange um território que foi ocupado ao longo do tempo por diversos povos. Um desses povos, chamado Rus, é considerado um elemento unificador entre populações de países como Belarus, Rússia e Ucrânia. Assim, alguns formadores de opiniões russos defendem que a Ucrânia faz parte do berço da nação russa. A Ucrânia, por sua vez, foi dominada pelo Império Russo e posteriormente pela União Soviética. A Ucrânia possui grande importância para a Rússia, especialmente em termos geopolíticos, uma vez o país serve como escudo contra uma possível invasão do território russo. Assim, os russos enxergam a Ucrânia como um espaço fundamental para sua proteção, principalmente com relação aos países da Europa Ocidental, já que uma invasão terrestre da Rússia requer a mobilização de tropas e equipamentos pelo extenso território russo. Tal cenário é amplificado por questões culturais, uma vez que para muitos russos a Ucrânia é o berço da civilização russa. Esses laços culturais entre os dois países perpassam questões como idioma, religião e cultura. Os aliados da Ucrânia nesta tensão são Bélgica, Portugal, Itália, Espanha, Grécia, República Tcheca, Polônia, Romênia, Canadá, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Croácia e Eslovênia. Também fornecerão ajuda militar Israel e Austrália, que não são membros da UE ou da OTAN, mas atuam como aliados. Também prometerão auxílio para a Ucrânia. Já os aliados da Rússia nesta tensão são Belarus, Venezuela, Nicarágua, Cuba, Síria, Irã, China, Índia, entre outros. As preocupações mundiais com a tensão entre Rússia e Ucrânia estão diretamente relacionadas à possibilidade de que haja um grande conflito militar entre os dois países. A Rússia, por um lado, tem um dos exércitos mais fortes do mundo e um número considerável de armas nucleares. Já a Ucrânia, por outro, modernizou com sua tropa com armas e equipamentos oriundos de países ocidentais. Portanto, um conflito entre ambas as nações tem potencial de causar inúmeros prejuízos de ordem política, econômica e humana. Há ainda a preocupação entre diversos países do globo de que um conflito entre Rússia e Ucrânia possa evoluir para uma guerra em nível regional e até mesmo mundial. Tal cenário fica evidenciado pelo apoio das nações ocidentais, como Estados Unidos e Reino Unido. A Ucrânia, assim como possível entrada de países aliados, a Rússia no conflito, como Belarus. Logo, um conflito assim tem como potencial para envolver diversos países, de uma forma que pode dividir o mundo em dois grandes blocos, além de gerar grandes prejuízos para a humanidade. Reflexos da tensão entre Rússia e Ucrânia no Brasil. As tensões entre Rússia e Ucrânia geram reflexos no Brasil. A questão requer do governo brasileiro uma tomada de posição, que envolve diversas esferas governamentais, além de interesses no país e no exterior. Uma determinada postura do Brasil, seja qual for o lado apoiado, pode gerar graves consequências para sua economia e política externa. O Brasil conta com uma expressiva comunidade de ucranianos, especialmente no estado do Paraná. Há também pequenos grupos de descendentes de russos em toda a região sul-brasileira. Neste sentido, a tensão entre Rússia e Ucrânia gera apreensão entre as comunidades desses dois países no território brasileiro, uma vez que elas temem pelos parentes e amigos que ainda habitam em suas nações de origem. Республик свободных сплотить.